Olá, esse é o curso de projeto arquitetônico, esta é a quarta aula do curso. Nós vamos resolver agora online o exercício da insolação gráfica de um ponto, considerando as convenções do curso. Então, o exercício pede, determinando com base nos gráficos de insolação, qual das esquadrias A ou B, veja que vocês têm duas janelas, né? Uma janela em A e outra janela em B, receberá a melhor insolação para a situação abaixo. Dados: considerar apenas o período das 9 às 15 horas do solstício de inverno, considerando as demais simplificações do curso. Então, essas linhas aqui são a divisa, e este norte é o norte real. Então, vamos lá. Quando aparece escrito norte, NV, de verdadeiro, norte verdadeiro, ou NG, de norte geográfico, não precisa fazer a correção. Se aparecer as letras N, M ou norte magnético, aí você precisa fazer a correção. Então, no primeiro exercício, não precisa fazer a correção. Eu vou trocar esses pontos aqui que estão em azulão aí no original, eu vou trocar a cor dele de blue, eu vou pôr para amarelo, que vai ficar um pouco mais... Eu quero que vocês vejam na máquina de vocês a configuração para esta variável. Digitem PTY. PTY. Ok? Vai aparecer o comando ptype, dá um Enter. Aparece essa janelinha. Deve estar aqui, ó. Ok? Pode ser qualquer uma menos essa. Menos as duas primeiras. Tem que ser... Essa aqui dá um resultado legal. E passe para ponto 1 aqui, também fica bom. Olha lá, o pontinho vai crescer um pouquinho de tamanho. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é transferir agora uma linha paralela ao eixo norte-sul, passando pelo ponto O. É esse pontinho aqui, né? Ó. Ponto O da esquadria A, ponto O da esquadria B. Então, vamos lá. Vamos passar o eixo, o layer insolação, solução. Agora, vamos digitar o comando line. L, Enter. Com F3 ligado, on, né? Você vai colocar ele daqui, de ponta a ponta, tá ok? Vou desmarcar meu midpoint, estava marcado, tá ok. Agora eu vou fazer o quê? Vou mover, com o comando move, ó, M, Enter, clica na linha, Enter, seleciona a ponta aqui do gráfico e você tem que ver se ele vai achar o ponto O aqui. Antes de fazer isso, dá um ESC, vamos verificar se a máquina de vocês está corretamente configurada. Vamos lá? ESC, OS, de OSNAP, Enter. Na janela do OSNAP aqui, verifiquem para mim se a opção estão marcados apenas estas opções. Do lado esquerdo, Endpoint, sim. Midpoint, não. Center, sim. Node, sim. Intersection, sim. Do lado direito, Extension e Insertion. Tudo bem? Nenhuma outra mais deve estar marcada. Ok. Então, agora nós vamos mover. M para mover, Enter. Seleciona a linha que você desenhou, confirma com Enter. Clica aqui no pezinho, no endpoint da linha e vamos deslocar ela caprichosamente até o ponto O da esquadria A. Então eu sei que ao meio-dia do solstício de inverno, se a Dona Mariazinha abrir a janela e se posicionar no ponto O, Dona Mariazinha vai ver o sol nessa direção aqui. Tá ok? Então agora nós vamos reduzir isso aqui um pouquinho, né? Melhorar esse zoom um pouquinho. Ótimo. Então vamos lá. Agora ESC e de inserir. Existem vários gráficos, tá ok? Hoje
eu vou fazer com o gráfico resumido. INS planta solstício de inverno, que é esse gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo? INS planta solstício de inverno. Tá ok? Clica nele, clica na opção Rotation, tem que também estar ativada aqui embaixo, olha a opção Rotation, e dá um Enter. Tá? Ele vai para o desenho, você vai colocar agora o gráfico certinho no ponto O e vai alinhar ele com a linha que você acabou de transferir aí para o desenho. Perfeito? Maravilha. O gráfico já está aí. Se Dona Maria... Olhem agora para a nossa... Bom, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem, tá ok? Muito importante que vocês estejam fazendo, tá? É um exercício de resolução longa, viu, gente? Precisa realmente que vocês consigam acompanhar. Tem uma série de recursos que vocês precisam saber usar. Então, vamos lá. Se Dona Mariazinha parar no ponto O e quiser encontrar o Sol no solstício de inverno às 9 horas da manhã, ela vai olhar nessa direção O9. Se ela quiser às 2 da tarde, ela já tem que olhar de O para 14. Como esse gráfico ainda é um bloco, e eu vou precisar editar o gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu vou explodir o gráfico. X, que é o comando explode, clica no gráfico e dá um Enter. Então vamos lá. Ó, vocês estão vendo que o ponto O não conseguiu chegar até a divisa, todas as distâncias, os pontos têm que estar alinhados com a divisa. O que eu vou fazer? Eu vou estender EX, Enter, seleciona a linha azul, que é a divisa, e clica agora, seleciona, né? Dá um Enter, e agora estende, tá vendo? Olha, passe o cursor sobre a linha O9, veja que ele vai esticar até chegar na divisa. Esticou, ótimo. Dá um Enter para sair. Agora seleciona o comando Move, M, Enter, seleciona o ponto e o texto 9, dá um Enter, pega agora o nó e leva o nó no endpoint da reta. Pronto, agora o ponto está correto. Os outros vão ser mais fáceis. O que eu faço? ESC. Vamos usar o comando trim, porque as distâncias passaram daqui. TR, Enter. Quem corta? A divisa. Seleciona a linha da divisa. Agora, quem é cortado? Dá um Enter, para confirmar o ponto de corte. Agora, quem é cortado? As outras linhas todas, tá ok? A hora que você cortar a linha do norte, vai aparecer uma linha branca embaixo, que é a linha que a gente tinha desenhado. Pode apagar. Agora é só mover, olha, move o ponto com o comando Move, né? Move todos os pontos e os textos para as novas posições, né? Usando o comando Move. Se eu quisesse saber, vou dar mais um minutinho para vocês, né? Se eu quisesse saber se bate sol no ponto O, eu falaria da análise da planta que sim, pode bater. Porque das 9 da manhã até as 3 da tarde, o sol está de frente aí para a janela. Você concorda? Alguém não conseguiu entender isso, gente? Eu não consigo ler o chat nesse momento, tá? Todo mundo está conseguindo resolver aí, gente? Então tá bom. Maravilha. Então, se eu fosse analisar em planta, somente a posição da planta, qual seria a resposta? O ponto O
poderá, tem que deixar no condicional, o verbo no condicional, poderá ser insolado das 9 da manhã às 3 da tarde, a depender da altura do plano do obstáculo. Por quê, gente? Se na divisa aí for uma mureta de 1 metro de altura, sim, pega sol. Das 9 às 3. Agora, e se o muro tiver 5 metros de altura? Ou o que é pior, e se no terreno do fundo tiver um sobrado muito alto? Como é que a legislação faz? Esse que é o problema. Apesar de a gente fazer isso com toda a ciência, com toda coisa, tem o imponderável, que é o vizinho. O muro seu você contorna. Ah, mas aí se eu pôr muito baixo tem um problema de assalto. Põe um alambrado, põe uma grade, né, que não tira o sol, né? Mas o vizinho você não manda. Ou pelo menos não manda dentro daquilo que ele puder fazer dentro da lei. Então, as prefeituras ficam numa sinuca de bico. Então eu queria chamar muito a atenção de vocês, eu queria que vocês parassem agora, prestar atenção no seguinte ponto. Quando vocês forem projetar para alguém, vocês têm que colocar abertamente para o seu cliente essas preocupações todas, que se o vizinho é existente, você projeta de acordo com a situação que tem lá no lugar, você faz e você garante. Agora, você está começando uma obra num condomínio que não tem obra nenhuma ainda na quadra. Como é que você vai garantir aquilo que o vizinho vai fazer no futuro? Esse é um problema seríssimo. Então você precisa discutir isso de uma forma muito clara com o seu cliente. Olha, eu garanto sol no quarto se os vizinhos tiver até X metros de altura. Se ele passar de X metros de altura, eu não garanto mais. E que isso fique registrado. Hoje em dia é fácil que você manda um e-mail para o cliente e depois printa o e-mail. Tá bom? Você não tem problema depois. Mas vamos concluir esse exercício. Agora, vocês vão ver no Annotate, na aba Annotate aqui em cima, nós temos vários estilos de insolação que eu já criei. Você clica aqui, ó, na chavinha do estilo de dimensionamento e vai trocar agora para DIN insolação. Ok? Ele pensa um segundinho. Agora você vai selecionar aqui, olha, na primeira chavinha, em vez de linear, você vai clicar no alinhado. Clica no alinhado. Ele pede primeiro ponto, segundo ponto. Não dá nada, dá um Enter. Apareceu o pick box, que é o quadradinho. Clica na linha O9 uma vez e clica de novo. Pronto. Apareceu aí o valor da distância do ponto O ao ponto 9, 4 metros e 16. Duas vezes agora a tecla Enter. Enter, Enter. 2 cliques na linha O10. 2 vezes Enter. 2 vezes clique na linha O11. E assim por diante. Todas as distâncias, tá? Olha, se remontar, como remonta mesmo no exercício, como é que a gente consegue melhorar a visualização? Você, depois de aplicar, você dá um clique na dimensão, aparece um grip e você desloca o texto aonde você quer, tá vendo? Desliga o F3, viu? Para não acontecer o que aconteceu comigo. Aí você desloca o texto aonde você quer. Por exemplo, aqui. Ai, meu Deus. Jesus, o que está acontecendo com isso? Deixa eu desligar o F3. Ah, estava ligado. Vou desligar o F10 também. Desligo o F3 e o F10. Aí. Aí você consegue ler as distâncias mais. Então confiram a distância, que é muito importante nesse momento, confiram se os valores estão batendo exatamente com os valores que eu tenho aqui. Não pode ter diferença nem de 1 centímetro aí, tá bom? Porque é tudo feito no CAD, se você fez certa, a distância tem que ser exata. Então,
A distância O9, 4,16, O10, 3,05, 2,40, 2,07, 2, 2,12 e 2,34. Ok? Prontos? Então, a solução em planta já estaria aqui. Eu posso colocar já a minha pré-conclusão aqui, ó. Tá? Quero saber em planta. Em planta é das 9 às 15. Eu vou pegar aqui um ponto, ó, vou colocar um ponto às 9 horas, vou ligar F3 agora, né? E um ponto até às 15. Tá, ok? Se eu quiser dar um destaque, agora eu dou um clique nessa linha, tá vendo? E desloco ela da onde aonde o ponto pega. Pronto. A linha aí é o caminho do Sol. Ou seria o caminho do Sol, mas propriamente dito o período que pode pegar Sol, tá ok? Ó, então já mudei aí. E se eu quiser colocar em conclusão, ó, em planta. Vou editar, em planta. Um ponto ó. Opa, esse aqui está na esquadria B. É da A. Né? Em planta, colocando o comando edit, não é isso? Em planta. O ponto O poderá ser insolado entre 9 e 15 horas, a depender da altura do obstáculo. Tá ok? Já deixa no condicional, porque essa seria a conclusão real. Agora vamos fazer o ponto B. Ponto B não, vamos fazer a insolação agora na vertical para isso, eu vou ensinar um truque para vocês. Cliquem na aba View. Agora aqui, Viewport Configuration. A primeira opção é To Vertical. Clique na Viewport Configuration, To Vertical. Ele pensa um segundinho e olha aí, dividiu a sua tela em duas câmeras. Pode dividir em várias. Agora você tem um Big Brother, você pode ver várias coisas do desenho ao mesmo tempo. Na janela da esquerda, clica nela, depois chama o comando Zoom e você fica aqui. Depois dá um clique na janela da direita e com o comando Zoom você coloca o gráfico da elevação A em evidência. Então você não precisa ficar indo e vindo de zoom. Você enxerga as duas metades da tela com bastante facilidade. Conseguiram? Então vamos lá. ESC, I de inserir. Agora você vai achar o gráfico que é INS Eleve Solstício de Inverno. Tá? Clique duplo nele. Dá um Enter. Ele pensa um segundinho. O AutoCAD ficou meio lerdo ultimamente com essa versão do... Você vai colocar ele agora, o gráfico, olha, exatamente no cantinho aqui, olha, dessa linha do... PI e dá um Enter. Clica e depois dá um Enter para ele fixar. Quem é PI, quem é PO? PI é plano de insolação. É uma linha imaginária, um plano imaginário. Para a gente ter certeza, ela está
1 metro acima do piso, conforme a convenção de curso, conforme o Código Sanitário Estadual, tá vendo? 1 metro, tá vendo? E o plano do obstáculo, aqui que é o maior problema desse tipo de solução. Eu não tenho obstáculo, porque o obstáculo é o vizinho. Então, o que a lei previu, o Código Sanitário Estadual previu? E as prefeituras vão nessa mesma linha. Se não tiver a construção do vizinho, você imagina que o vizinho vai ter a mesma altura que a sua, baseado na primeira lei escrita que o ser humano teve consciência, que está escrita hoje, que é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O que é que essa lei tem a ver com o mundo real? Nada. Mas é o que eles conseguiram fazer, tá bom? Eles partem do princípio que as casas de um mesmo bairro têm mais ou menos o mesmo padrão de altura, o que necessariamente não é verdade, mas vamos lá. Agora isso é um bloco, eu preciso explodir o bloco. X, explode o bloco. Explodiu. Essa linha vermelhinha que tem aqui, tá? Dá um clique nela, e esse texto também pode apagar. Olhe na janela da esquerda. Qual a distância entre O e 9? 4 metros e 16, não é isso? Então, ESC, O, Enter, O de offset. Distância de 4.16. 4.16, Enter. Clique nessa linha vermelha chamada Zenith. Clica no Zenith, dá um pingo para a direita e clica. Olha lá. Agora, comando Fillet. ESC. F, Enter. Verifique se o raio está zero. Está zero. Você vai pegar a linha 9 e clicar aqui, olha. Com o Zenith. Vai chamar o comando ponto, PO, agora não é BO, é P de ponto. PO, Enter. Vai colocar um pontinho aqui. Vai pegar o texto 9, só o 9, e mover para cá. Pode apagar essa linha do Zenith agora. Ok? Agora, linha O10. Qual que é a distância na planta? 3 e 5. Então, O de offset, 3.05, Enter, marca do Zenith, até a linha O10. Já cruzou, então não precisa fazer, é só dar um trim, lá, 2 pontos, corta lá, PO, um ponto aqui, e move o texto 10 próximo do ponto. Perfeito? Apaga o Zenith, a linha que você criou. Linha O11, offset, 2,40, do Zenith para chega na linha O11, trim, né? Apaga o excedente. Gente, é triste, mas é isso aí mesmo. É bem artesanal a resolução do exercício. Ela é exata, mas ela é trabalhosa. Agora, vamos lá. Ponto O12, distância 2,7 metros, offset de 2.07. Ela pode fazer fillet se quiser, né? Ponto. Então, vou esperar que vocês, um minutinho, consigam terminar os pontos entre 9 e 12. 9, 10, 11 e 12. Ok. Agora, vamos ver ali a distância O13. O13, 2 metros. Então, vou lá. O13, 2 metros.
2 metros de offset. Mas cadê a linha 13? Ih, professor, não tem a linha 13. Então agora vamos lá. Quando você olha o gráfico em planta, o gráfico em planta tem todas as linhas das 9 às 15. Porque o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Quando você olha o gráfico vertical, ele só tem metade das linhas, porque o ângulo de subida é igual ao ângulo de descida para o mesmo horário. Então, os horários que forem simétricos a 12 horas têm a mesma inclinação. Ou seja, 9 é 3 horas antes do meio-dia. Então, 3 da tarde, 15 horas, é 3 horas depois. Então, quer dizer que o Sol das 13 horas está na mesma linha do Sol das 11. Então, agora eu vou pôr um ponto aqui, ó. E esse ponto aqui agora é o ponto 13. Vou mover esse texto aqui. 13 aqui, ó. Tá vendo? E apago essa linha, para não confundir. É bem bonitinho. Às 14 horas, a distância é de 2 e 12. Vamos lá. 14 horas, distância offset, 2 e 12. Então agora, 14 é simétrico com 10. Coloca a distância, o ponto 14 aqui e move o texto. Mas, professor, não dá para mover tudo depois? Não deixe para depois, vai por mim. Por quê? Você pode se confundir e trocar o nome com o ponto. E às 15 horas, offset de 2,34. Coloco o ponto na linha das 9, que é a mesma inclinação. Muda o texto. Tá? Esse seria todos os pontos que pertenciam. O que eu vou fazer agora não tem uma razão física para isso, mas eu percebo que auxilia muito o aluno a interpretar o gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, você vai chamar uma SP-Line, o atalho é SPL, SPL, SP-Line, Enter, e vai clicar no ponto 9, 10, 11, e aí todos os pontos até o 15. Chegou no 15, dá um Enter. Eu gosto de deixar isso aqui em amarelinho, fica bem visível, né? Na propriedade, chega lá na cor e passa no amarelinho. Vai. Agora eu vou voltar na visão de uma página só, de uma tela só, uma câmera só. View, Viewport Configuration, Single. Olha lá. Olhem esse gráfico aqui. Vou dar um stretch aqui, só para as coisas ficarem. Para ficar bem visível. Isto é o plano de insolação. Ok? A rigor, do ponto de vista físico, ele deveria estar no peitoril da janela. E por que está a 1 metro? Porque é a solução legal. Então, se você vai fazer a solução legal, a solução prefeitura, é 1 metro de altura. Tá? Se você vai fazer a situação real, é peitoril da janela, tá bom? E o plano de obstáculo é essa linha que é o ponto mais alto do telhado, no ponto que você... Aí se for um sobrado, pega lá em cima do sobrado. Se tem um quarto no térreo e tem um sobrado, ou tem um mezanino lá em cima, vai pegar a parede lá em cima. Paciência, é o que a legislação diz. E se for o caso real, tem que ver a altura do muro ou a altura do vizinho. Mas esse é o plano do obstáculo. Então, qual que é a conclusão? Você vai verificar quais os pontos venceram o obstáculo. Olhem a minha tela e façam um comentário para mim, por favor, se possível, em áudio. Algum ponto entre 9 e 15 venceu o obstáculo? Não, né? Porque estão todos abaixo dele. Então a conclusão é: nenhum ponto será insolado. Você entendeu? Então aqui, na elevação, dá nada. E a conclusão é o quê? Ó, em planta, nós já vimos. O ponto O poderá ser insolado entre 9 e 15 horas, a depender da altura do obstáculo. E em elevação?
Olha lá, o ponto O não será isolado. O ponto O não será isolado. Conclusão final. O ponto O da esquadria A não receberá insolação no SI, que é solstício de inverno, conforme, tá, o Código Sanitário Estadual. Tá? Vou até colocar o não em maiúsculo aqui, né? Ou seja, essa janela não atende à legislação. Perfeito? Aqui a gente não precisa nem fazer intersecção, né? Porque tá vendo? É intersecção de conjuntos. Conjunto P, intersecção conjunto E. P de planta e E de elevação. Também não tem nada. A resposta é nil, né? Nil é nada, nula. Tá bom? Agora, eu vou fazer a mesma solução. E como já está no adiantado da hora, eu vou fazer rápido e fica o vídeo gravado para vocês. É a mesma sequência, só que eu vou fazer agora na velocidade fast. Você entendeu? Tem um truque para fazer que quando você já tem uma solução pronta, você faz a cópia. Cópia, pega todos os pontos, tá? E transporta de um para o outro. Tirar o F10. Aqui. E aí é só corrigir. Né? Estender, como todos os pontos ficaram curtos, estende, seleciona as duas divisas e vou estendendo as figuras até lá. Olha, esses dois eu já não preciso deles mais. Tá bom? Agora vamos lá só para vocês entenderem. Ó, bonitinho, né? Fazer tudo bonitinho para vocês verem que apesar de rápido não é mal acabado. Ó, transfere, né? Aqui é com o comando Move. Agora a distância, cuidado, ela está com a distância original. Você tem que clicar nela, aí aparece dois grips, tá vendo? Olha, um grip está no O, outro grip está fora do ponto, você leva ele até o ponto agora, olha lá, editou. Clica agora, SQS que clica no 305, olha, leva o grip até o 10. Olha lá, ele edita a distância. Bacaninha esse AutoCAD, né, gente? É possível você corrigir depois de lançado. Ok? E ficou faltando, o ponto 12 não veio, a gente vai lá no Annotate, alinhado, clica, 388. Agora é o seguinte, muita atenção, porque eu vou mostrar, eu vou até apagar o gráfico anterior, só momentaneamente, só para vocês verem. Apaguei. O ponto 12 fica aqui, ó, de B até 12 horas lá. Pode iluminar, não pode? Agora, 13 horas, é possível a 1 hora da tarde essa janela B, o ponto O da esquadria B, receber sol? Dá uma olhada nessa figura aqui. É possível 13 horas o ponto O da esquadria B receber sol? Não, né, gente? É impossível. Porque o sol já virou para lá da parede. Mas o que acontece é que como eu quero que vocês deem para mim precisão de minutos, você pode falar que 11 pega sol, 12 pega sol, e o sol para que horas? É 12 e alguma coisa. Então a gente precisa do primeiro ponto, não passa, que é o ponto 13, você entendeu? Apenas para fazer a interpolação. E como é que você vai fazer isso para mim? Você vai colocar ele
nas propriedades, você vai trocar para tracejado, Raiden 2, e de preferência a cor você pode colocar em vermelho 1. Ok? Então eu vou saber que você já fala na planta para mim que o ponto 13 não pega sol, mas que ele está aí, tá? Que ele tá aí só para... Ih, gente. Desfazer agora, né? Vamos lá. Mover. Daqui. Para cá. Né? Propriedades. Raiden 2. Por 1. E aí? E ficou faltando agora a distância. Vou lá no Annotate. Alinhado. Clique. Clique. 3,76. Aí. Mesma coisa agora. Vai lá no View. Import Configuration. 2 na vertical. À esquerda aqui eu deixo as distâncias que eu quero. O que eu quero ver. Aqui. Vou no gráfico da elevação em B. Então vamos lá. Inserir o gráfico do solstício de inverno. Tá? Insere ele no F3 no ponto O. Explode o gráfico e volta a fazer a mesma sequência todinha. Essa linha eu posso apagar. Então, vamos lá. Já de cara eu não tenho pontos nem 14 nem 15. Vai lá e apaga. 14 e 15 deletei. Agora, O9. Offset de 4,28. Offset, 4,28. Nesse caso eu faço com Infinity. Coloco o ponto. Movo o texto. Apago a linha. 10 horas. 4,97 de offset. Onze horas, 4,49. Doze horas, 3,88. Sempre usando o Philip nesse caso, que é mais prático, tá? Coloco o ponto. Mover o texto. Agora, 13 horas. 13 horas, lembrando que esse ponto agora é fictício, tá? Mas para saber, você tem que fazer interpolação, não tem jeito. Offset 3,76. Olha se não coloca, se não apaga as linhas anteriores, né? Você já pode confundir, né? Esse é o ponto 13. Deu na beirada, mas deu dentro. Apaga. Agora faz o SPL. Vai ficar bem claro o que você tem que interpolar. SPL, Enter, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora vamos olhar esse gráfico aqui. Eu já não preciso mais do View duplo, né? Vamos lá, View Configuration, Single. Oi, pois não. Meu caro, muito bem lembrado. Opa. 13 é na linha do 11. Muito bem. Eu fiz um embalo e muito embalado e dancei. Aí, perfeito. Muito obrigado. Ponto para você, moleque. Isso. Correria dá nisso, né? Então vamos lá.
Aí, 13 horas. Agora, olhem a minha tela, por favor. 9 horas bate sol? Não, porque está abaixo do plano do obstáculo, tá vendo? Mas 10 horas bate. 11, sim. 12, sim. 13, sim. Né? Agora, qual é o momento que pega, não pega? Passa, não passa? Então, agora, calma. Quem está no WhatsApp, quem está fazendo qualquer coisa, se está barulho onde você está fazendo, pede para o pessoal colaborar, que agora é o mais difícil da aula de hoje. E não é um conceito, que eu estou colocando um conceito difícil para aplicar num exercício que talvez você não use. Não, esse conceito você vai usar para a vida toda, quando você tiver que trabalhar com uma conclusão que tem que caber dentro de uma determinada faixa da legislação. 9 horas não passa, 10 passa. Tudo bem? Por quê? 9 está abaixo do obstáculo, 10 está acima. Qual é o momento passa, não passa? A gente vai fazer no Annotate. Agora a gente vai trocar o estilo para interpolação, com a linha medida na vertical, linear. Então, presta atenção. Não tem a ver com ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Tem a ver com a direção do caminhamento do Sol. O Sol anda de 10 para as 9? Não, o Sol anda das 9 até as 10. Então você pega um ponto no 9 e um ponto no 10. 1,37 m na vertical. Tudo bem? Agora você volta medir do 9 até o não passa. Então é do 9 até o não passa. O momento passa, não passa é a intersecção aqui, olha. 45 centímetros. Tudo bem? Sempre no sentido do caminhamento do horário. Não importa se é de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí a gente faz uma regrinha de 3. A equivale a 60 minutos. 60 minutos é 1 hora, olha. De 9 até as 10, só que eu converti em minutos já. Então, A é o quê? A distância é 1,37 m. 137. Vamos pôr em minutos. E B é o não passa. O não passa nesse caso, ou passa, dependendo da coisa, a primeira parcela é os 45 centímetros aqui. Então, aqui eu vou colocar 45, convertendo tudo para centímetros. Tá? Então, 137 está para 60 minutos, assim como 45 está para X. X, quanto? X o que é? Regra de 3 simples, não é isso? 45 vezes 60, dividido por 137. Isso aqui dá quanto, gente? Vou fazer a continha. E 5 vezes 60 dividido por 137. 19,7. $19,7 minutos. Eu quero arredondado em minutos. Você arredonda para 19 ou arredonda para 20? Gente, qual que é a conclusão? Arredonda para 19 ou arredonda para 20 minutos? É 9 horas e 19 minutos ou 9 horas e 20 minutos? Por quê? Por quê? Estou apertando. Você vai ver que não tem lógica agora. A lógica matemática, o arredondamento seria muito simples. Você falou 19,7, se você mandar o AutoCAD ou a sua calculadora arredondar para inteiro, ela vai arredondar para 20, você concorda? Tá? Mas vamos imaginar, e nesse caso bateu, deu certo, é realmente 9 horas e 20. Mas vamos imaginar que fosse 19,4. Então eu estou colocando o seguinte problema. O arredondamento aqui deu 19,4. Você vai digitar 9 horas e 19 minutos ou 9 horas e 20 minutos a resposta? Se fosse 19,4 ao invés de 19,7.
E é isso aí mesmo. Aí, mas está contra a matemática. Sim, está contra a matemática, mas está a favor da segurança. Por quê? A pergunta, veja bem, essa situação você pode ser levado a responder num laudo que você está fazendo um pericial da justiça. Engenheiro é muito contratado para fazer laudos periciais em juízo. E se você do outro lado, você vai dar, então bate sol das 19 horas, das 9 horas e 19 até as 13. Ah, só que o outro lado tem um perito também da outra parte, eu falo assim, ele refez as contas e encontrou que era 19,4 e não 19. Aí ele manda o juiz perguntar, mas juiz, pergunte para eles, nesse caso, o arredondamento em termos legais é 19 redondo ou 19 minutos, ponto 4, vai para 19 ou vai para 20? Porque a pergunta é muito simples, às 9h19 pega sol? Não. Passa a bater às 9h19,7. Mas às 9h19,0 não. É segundos? São. Do ponto de vista prático, tem mudança real? Nesse caso, a influência seria ridiculamente pequena. Você entendeu? Seria o que eu posso dizer desprezível. Mas se for um problema legal que estiver em juízo, você perde a causa exatamente aí, por conta de um arredondamento inocente. Então, qual é o macete? Arredonda para dentro do período. O período é das 9 às 15, não é? Então você fecha. No ponto que começa a bater o sol, arredondamento obrigatoriamente a mais. Se fosse 19,1, arredondava para 20. Você entendeu? Se fosse 19,05, arredondava para 20 do mesmo jeito. Agora, se é ao final, no final do período da insolação, por exemplo, se fosse 12 horas, 30 minutos e 5 segundos, arredonda para 12 horas e 30 minutos. Se fosse 12 horas, 30 minutos, ponto 95, arredonda para 12 horas e 30. Ou seja, no começo arredonda obrigatoriamente para mais. No final do período, arredonda obrigatoriamente para menos. Porque se você tiver esse capricho, este zelo, você está garantindo o quê? Você está garantindo que fica a favor da segurança. E isso em juízo ninguém vai reclamar. Então agora vamos ver aqui. O gráfico agora do ponto B, nós temos que fazer também arredondamento na planta. Tá? Eu só vou mover esse texto aqui, olha. Para que a gente possa ver. 12 horas pega sol, 13 horas não pega, né? Então vamos fazer agora a interpolação aqui, ó, é 12 horas até 13, 1,23 m. E de 12 horas até a quina do não passa, tá vendo? Sempre no sentido da hora. É de 12 para 13, então é de 12 até as 13 é o todo, e de 12 até o não passa, passa não passa, que é a quina do prédio. Então agora aqui eu faço a mesma conclusão, 123 e 100. Então aqui, ó, A é 123, está para 60, assim como 100 está para x. Vai dar que x é igual 100 vezes 60 dividido por 123. Regrinha de 3 simples. Então, são 100 vezes 60 dividido por 123. 48,78. 48,8 minutos. Isto aqui agora é final de interpretação. 48,8. Então seria até as 12 horas, 48,8. É até as 12 horas e 48. Arredonda para menos, tá vendo? Então isso aqui é, ó, entendeu? Agora ficou claro, né? Olha lá. Ponto 8 arredondaria matematicamente para 48,8 minutos arredondaria para matematicamente para 49, mas legalmente, prudentemente a favor da segurança, arredonda para menos. Por que para menos? Porque no fim ele vai terminar às 48,8. E aqui, então isso aqui vai ficar dentro desse conceito e vai ficar até
às 12 horas e igual 12 horas e 20. Aqui é para mais e outra para menos. Vamos trocar isso aqui de lugar, só para ficar mais visível. Então, a conclusão. Em planta, das 9 até as... Em planta, das 9 às 48,4? 12h48. Né? E agora que tem um problema, né? 9 até as 12h48. Onde é que eu ponto 48 aqui, né? Faz uma regrinha de 3, mas eu vou dar dica para vocês. Se você for ver a distância aqui, eu coloquei 1,20 m entre uma hora e outra. Ou seja, entre 12 e 13 horas, assim como todas as horas, tem 60 minutos, não tem? Quer dizer que cada minuto aí, nesse caso, eu fiz para 2 centímetros. Se eu quero colocar 48 minutos, eu tenho que pôr o dobro de centímetros. 48 vezes 2,96. Né? Eu vou deixar isso anotado só para você depois, não precisa fazer, mas só para o aluno recordar depois de onde veio a continha, tá? Então, este ponto aqui agora é o 12 horas e 48. Vamos lá, eu faço uma cópia. 12 horas e 48, tá? Clica aqui no grip, ó. Em planta, pega sol das 9 até as 12h48. Aí. Tá bom? Nem isso, nem, ó, nada disso aqui, ó, tá? Precisa ficar anotado. Vou deixar, tá, ok? Agora, em elevação. Vamos ver o gráfico. Em elevação, começa... Perdão. Em elevação é 19... Está errado, né? Não é 12 horas e 20, é 9 horas e 20. Em elevação, então começa a bater sol às 9h20. Olha que erro que eu fiz aqui. 9 horas e 20, tá ok? E bate sol até as 13. Então agora aqui, olha, às 9 horas, o que eu faço? Um círculo lá, 20 minutos vezes 2, 40 centímetros, 0,4 metros. Põe um ponto aqui. Faço uma cópia do texto, edito bonitinho, né? Tá? ED. 9 horas e 20 minutos. E depois pega sol até as 13 lá na outra ponta. Quando pega sol, arredonda não precisa pôr o texto, só pôr o ponto. Aqui, ó. Aqui, ó. Só para ficar alinhado com aquele que a gente viu antes, né? Só precisa, não precisa fazer, anotar essas distâncias aqui, tá? Agora, a conclusão final é a intersecção de conjuntos. Conjunto planta, intersecção com conjunto elevação. O que é a intersecção de conjuntos? Pega só o que está, os pontos totalmente incluídos. Então, eu pego esse ponto aqui, pego esse ponto de dentro. Os dois pontos de dentro. Ok? Isso aqui a gente vai deixar ele aqui, vermelhinho para ser, e a gente faz a cópia, ó. É só copiar o resultado. Então, apesar de ser trabalhoso, falando que um comeu numa ponta, outro comeu na outra, não é isso? Aí, ó. Essa é a conclusão final. Bate sol das 9 horas e 20 até as 12 horas e 48, não é isso?
Aí já faz a conclusão. E eu vou pegar muito no pé de conclusão, porque eu acho que é o seguinte, isso aqui tem muito a ver com a formação profissional de vocês, você entendeu? Tem a ver com saber redigir laudo, então tem que saber colocar as coisas corretas, né? Então, em planta, o ponto O da esquadria B poderá ser insolado das 9 às 12 horas e 48 minutos, a depender da altura do obstáculo. Conforme o código no SI, né, no solstício de inverno, conforme o Código Sanitário Estadual. Código Sanitário Estadual. Em elevação, aí já é o ponto O da esquadria B será insolado, porque já está aprovado. Insolado. Não. É poderá também. Poderá ser insolado das 9h20 às 13 horas, a depender do obstáculo. Tá? Conclusão final é: o ponto O da esquadria. Trabalhoso, hein? B será insolado das 9h20 até as 12h48 num período total de 9, 10, 11, 12, 3 horas e 28. 3 horas e 28 minutos no SI. Agora que vem o ponto-chave. Sendo aprovado por ser superior ao mínimo de 1 hora, conforme o Código Sanitário Estadual. Então eu tenho que explicar por que tem que ser tão formal. Olha, você tem que dizer a hora que começa, 12h20, a hora que termina, 12h48. Tem que dizer o período total, que das 9h20 às 12h48 são 3 horas e 28 minutos. E tem que dizer quando, no solstício de inverno, quando aprova ou não aprova, sendo aprovado por ser superior ao mínimo de 1 hora. Então, por que foi aprovado? Sendo aprovado. Mas aprovado por quê? Porque o mínimo é 1 hora. E por que foi aprovado? Porque bate 3 horas e 28, então está aprovado. E quem que diz que está aprovado? O Código Sanitário Estadual. Conclusão geral: a esquadria que apresenta o melhor resultado será a esquadria, até agora você não deu resposta ao problema, tá?
pergunta qual das duas. Esquadria B. Agora tem a resposta. Perfeito, gente? Deixa eu só salvar isso aqui. Bom, então, veja bem, tudo isso é necessário para fazer um problema. Lógico, esse ano a gente não tem problema, aspas, de prova, né? Como é que funciona isso numa prova? Eu dou os gráficos e peço para você fazer a conclusão. E dou as conclusões, e aí você vai dizer para mim, lendo o gráfico, qual que é a conclusão que dá. Se fosse uma prova tradicional em sala de aula, você ia ter que fazer o exercício inteiro em sala. Lógico que dentro do tempo conveniente. Uma prova como a nossa, já dou os gráficos prontos e peço e dou as conclusões. Se você tem que achar, de acordo com os gráficos, qual a conclusão correta. Lógico que é aí que eu vou pegar na prova essa coisa do arredondamentinho, do ter o texto correto ou não ter o texto correto. Eu vou pegar no detalhe. Isso é importante? É muito importante para você projetar arquitetura. Ok? Porque não tem remédio depois. Uma casa colocada do lado, uma janela de um lado que nunca pega sol, não tem solução. Você concorda? Acabamento a gente troca, móvel a gente troca, pintura a gente troca. A parede não vira mais, né? A não ser que você faça uma mega reforma, tá bom, gente? Então, essa seria a conclusão padrão que é desejado num exercício como esse, tá bom? Vou fechar aqui e terminar a gravação.